Vou te mostrar quais são os fatores que vão impactar na hora de você começar a cobrar pelos teus textos, ok? Eu já vou entrar nos valores, eu vou dar algumas faixas salariais aqui que você pode começar cobrando, mas antes eu preciso que você entenda esses fatores, porque varia demais o quanto você cobra ou o quanto você pode receber pelos teus textos. Então, eu separei 5 fatores aqui que vão determinar, que você tem que levar em conta, na verdade, são critérios que você tem que levar em conta na hora de você fazer teu preço. Sempre, tá? Não é só hoje, não. Não é só quando começa, não. Ao longo de toda a vida, como redator, você vai levar em consideração esses critérios. O primeiro é o quê? A experiência. O quanto você tem ou não tem de experiência naqueles assuntos, como redator. Por isso que eu sempre falo, quando você, como eu falei agora, você tem que saber vender seu peixe. Mas se você souber escrever sobre algo que você já gosta, você já domina, um tema que você realmente é apaixonado, provavelmente você sabe muito sobre aquilo ali. Tem chance de você escrever um texto melhor do que um redator que é experiente e que consegue escrever sobre qualquer coisa, mas não tão bem quanto você que adora aquele tema. A gente sempre escreve melhor sobre aquilo que a gente gosta. Não tem jeito. Porque a gente pesquisa mais, porque a gente já tem mais experiência, porque a gente assimila melhor os conceitos, né? Tem vários fatores aí. Então, a experiência, ela conta por quanto você vai cobrar. Mas ela não é tão determinante assim se você, por exemplo, escrever sobre algo que você gosta. Tá? Segundo critério, intimidade com o assunto. Isso tem a ver com você gostar, como eu falei, né? Já até tinha adiantado essa. Você compensa a falta de experiência com intimidade com o assunto. Você escreve com algo que você gosta, você tem intimidade com aquilo, seu texto sai melhor. Muito bem. Terceiro, habilidade com português. Essa pode parecer óbvia, né? Pô, Eduardo, quero ser redator. Meu português tem que ser bom, evidentemente. Mas você acredita que eu já vi pessoas se oferecendo para trabalhar como redator com erro de português na postagem? Não é erro de corretor, não. Erro de português. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ter muito, muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Terceiro, rapidez de produção. Isso vai impactar demais. Por exemplo, você pega um projeto onde a pessoa te encomenda 10 artigos por semana de 1.000 palavras e você ainda não tem tanta experiência para escrever, você vai levar aí, talvez, em média, 3 horas por artigo, ocupou tua semana inteira só com um cliente. E se ele pagar mal, tu tá enrolado. No final do mês, tu ganhou uma merreca, né? Então, assim, e isso é treino, tá, gente? Você vai treinando, você vai perceber que quando você começar, você vai levar um tempo produzindo um artigo desse tamanho, depois de 6 meses, 1 ano, alguma coisa assim, você vai escrever muito mais rápido. Muito, muito mais rápido. Tá? Quando eu comecei, eu levava 3 horas para fazer um artigo de 1.000 palavras. Foi por isso que eu coloquei aqui. Hoje eu levo 1 hora. Ok? Lógico, depois dou uma revisada e tal. Depende também do nível de complexidade do artigo. Mas 1.000 palavras hoje, só para você ter uma ideia, eu já escrevi artigos de 5.000 palavras, de 8.000 palavras. Então, quando você consegue, se você treina, né, com a tua experiência, artigos tão longos assim, os menores vão se tornando mais fáceis, porque você consegue encadear as ideias de maneira mais fluida, tá? Então é treino. Mas se você conseguir produzir mais rápido, com qualidade, você pode cobrar mais, tá? E você vai ganhar mais. E o quinto fator é a disponibilidade de tempo para se dedicar a essa função. Então, se você vai se dedicar à vida de redator full time, você tem mais tempo para produzir. Se você quer só complementar a renda, você vai ter menos tempo, evidentemente. Você vai ganhar menos. Não tem como. Tá? Então, são 5 critérios que você... a disponibilidade de tempo também tem a ver com o que eu falei ontem, de você organizar a tua agenda para produzir. Se você não souber usar tudo que eu falei ontem do home office, ciclo circadiano, o que você sabe fazer melhor, organizar a tua agenda ali na semana e tal, você pode impactar a tua produtividade e o teu salário no fim do mês. Então, as coisas vão se encaixando, percebe? Tá bom? Bom, beleza. Vamos ver agora alguns preços, então, que são praticados hoje no mercado e algumas faixas de ganho que você pode ter. Então, como eu falei antes, o mercado está nascendo, ele não é regulamentado por nenhum órgão oficial. O que isso significa? As empresas pagam quanto querem e você também cobra quanto quer. Isso é bom, isso é ruim. Por quê? Primeiro, tem muita empresa que desvaloriza o profissional. Então, por exemplo, tem empresa que quer pagar 1 centavo por palavra de texto. Isso é muito pouco. Muito pouco. Se você tem uma ideia, um artigo de 1.000 palavras vai sair por R$10. Para você que está começando, vai dar muito trabalho fazer um artigo de R$1.000. Ganhar R$10 para aquilo ali não é justo. Tá? Não é justo. Mesmo você que está começando, você merece mais do que isso. Por outro lado, você pode cobrar o quanto você quer. Esse é o lado positivo.
mas aí entra naquela questão que eu falei de você desenvolver o segundo pilar de saber se vender. A tua habilidade de venda vai entrar aqui, vai determinar isso daqui. Você tem noção de quanto é a variabilidade de cobrança nesse mercado? Esse artigo de R$1.000 que eu estou usando ele aqui, de 1.000 palavras, que eu estou usando ele aqui como padrão, porque geralmente é uma média que está caindo no mercado. A grande maioria das empresas estão optando por esse formato, tá? Você pode receber de R$10 a R$200 pelo mesmo artigo. Dependendo desses critérios que eu falei, dependendo se você está começando, de quanto você cobra, ou se você já é mais experiente e tal. Então, hoje, existe aí um range muito grande no mercado. E aí você tem que ver, você tem que se encontrar dentro desse range para saber quanto você vai cobrar. Então, por exemplo, nessa faixa que eu estou falando, de R$10 a R$200, significa que você cobra 1 centavo por palavra ou R$20 por palavra. Olha o impacto que isso tem. Quanto você ganha. Percebe? Beleza. Vamos lá. Quais são as formas de cobrança? Como é que você pode cobrar, então, para as pessoas? Tá? Existem diversas formas para você cobrar. Eu vou te dar algumas aqui. E não tem certo nem errado, você escolhe aquela que você entender que faz mais sentido para você hoje. Eu comecei de uma maneira, hoje eu cobro de outra, e assim a gente vai tentando ver o que faz mais sentido para o teu negócio, para você. Então, o primeiro é você cobrar por texto pronto, tá? Pode ser um artigo, um e-book, um post na rede social ou um roteiro de vídeo. O que significa isso? Significa que você vai ter uma tabela de preços de acordo com cada peça de conteúdo dessa. Então, por exemplo, artigo de R$1.000, eu cobro R$50. Artigo de 500 palavras, R$1.000. De 1.000 palavras, R$50. 500 palavras, R$25. E assim sucessivamente. 2.000 palavras, tantos reais. Tá? Essa é uma maneira de você cobrar. Ok? Segunda maneira, aí você tem que ter uma tabela para isso. Ok? Quando eu comecei, eu usava essa modalidade. Na verdade, eu lembro que eu não tinha noção nenhuma de preço e eu tinha entrado para uma plataforma chamada Content Tools, que eu até comentei já aqui em outra live, que é uma plataforma muito bacana para você trabalhar e ela tem uma tabela própria que você tem que seguir. Mas na época que eu trabalhei, era assim, um preço bacana para quem estava começando. Era até acima do que as outras plataformas pagavam. E aí eu adotei, quando eu saí da Content Tools e comecei a captar clientes por fora, eu adotei a tabela por referência dela. E aos pouquinhos, conforme eu entendi que fazia sentido, eu fui aumentando os valores por minha conta. Até que eu comecei a trabalhar com uma tabela minha. Mas hoje eu mudei essa forma de cobrança, que eu entendi, para mim, fazer mais sentido eu cobrar por palavras. Tá? Por quê? Primeiro que eu não preciso ter tabela. Eu cobro por palavra. O cara, não importa o tamanho do artigo que ele vai me pedir. Eu falo para ele, olha, eu cobro X por palavra. Ele faz a conta lá, tá? Então, se eu quero um artigo de 1.000 palavras, ele vai me cobrar tanto. Se eu quiser tantos artigos desses por mês, vai sair tanto. Então, fica fácil de fazer esse orçamento rapidamente, independente de ter tabela de preço ou não, tá? Então, hoje eu cobro por palavra. E aí, como eu falei, a variabilidade é muito grande. Existe gente hoje que cobra 1, 2, 3, 4 centavos por palavra e gente que cobra 10, 15, 20, 30 centavos por palavra. Ok? O que você pode começar? Minha opinião, tá? Não é certo nem errado, nem é verdade absoluta. Eu acredito que 5 centavos para quem está começando, quem ainda não tem experiência, é um valor interessante para você começar. Menos que isso é exploração. Mais do que isso, você vai ter que saber se vender bem. Então, assim, de 5 a 7 centavos, vamos botar essa faixa assim, de 5 a 7 centavos, é um valor interessante para você, que você consegue argumentar com um potencial cliente, ok? Mas que se ele quiser te pagar 1 ou 2 centavos, você vai ter que argumentar bastante para ele aumentar isso aí, porque é muito maior, mais do que ele está querendo te pagar. Mas eu vou te dar uma sugestão. Fuja dos clientes que querem te pagar isso daí. Não precisa se sujeitar a isso, gente. Não precisa. Tem muita oportunidade para você buscar clientes que te paguem 5, 6, 7 centavos. Talvez até mais, dependendo da oportunidade. Tá? Então não precisa. Ok?